Loki vs Simohaya foi uma luta bem controversa para a comunidade. Não só por como ela foi, mas até também porque 2 semanas depois, as pessoas que estavam falando mal dela começaram a elogiar essa mesma luta. Mas por que isso? Por que essa luta que não teve nada a ver com o padrão das outras teve tanto foco assim? Já que até essa rodada, dava para dizer tranquilamente que Ragnarok seguia um padrão bem claro. Todas as lutas anteriores giravam em torno de superação física ou de alguma estratégia bem pensada desde o começo. Mas, no fundo, sempre puxando mais para o lado físico. Até porque nunca tivemos de verdade um lutador de longa distância. Todos lutavam no corpo a corpo, humanos e deuses. A única exceção era o Jack, que variava entre média e curta distância. Mas outros, como Adão contra Zeus, por exemplo, apesar de todo o simbolismo, o deus dos deuses contra o humano dos humanos, ainda assim era uma luta totalmente física. Nenhum dos dois recuava e era uma troca sincera de socos. O Zeus estava ali por diversão e para quebrar a moral da humanidade. O Adão, por outro lado, estava ali para proteger todos os humanos. O mesmo vale para o Sasaki Kojiro contra Poseidon, essa luta que talvez só possa ser definida como técnica, foi sobre o humano que mais perdoa na vida, alguém no nível mais baixo da hierarquia humana, mas também o mais humilde, contra Poseidon, que é praticamente a personificação do que é ser um deus. O narcisista ao extremo se considera superior até mesmo aos outros deuses, com exceção do Hades, o único que ele respeita, e esse padrão se repete nas outras lutas. Lupu contra Thor foi sobre 2 guerreiros frustrados com a vida, por nunca terem encontrado um oponente à altura, seja na Terra ou até mesmo entre os deuses, seja nórdicos ou não. Agora, Jack contra Hércules foi o confronto entre o mal da humanidade e o deus que mais acredita na justiça, Kushiko e Custar. E Qin Shi Huang contra Hades foi a luta entre 2 reis que queriam proteger algo. Hades como o irmão mais velho que busca vingar e proteger seus irmãos, e Qin como o rei dos homens protegendo seu povo. E Nikola Tesla contra Beelzebub foi um embate entre gênios e cientista maluco, um representando esperança aos malucos no maior momento de desespero e o outro o completo oposto disso. Com tudo isso, dá pra perceber um padrão claro. Todos queriam estar no centro do palco. Todos eram, à sua maneira, guerreiros com um propósito bem definido ao estarem ali. Eles lutavam para defender a humanidade sendo exatamente quem eram. Por isso se expunham tanto. E é justamente aí que acontece a quebra com Simohaya contra Loki. Mas antes de entendermos a luta, precisamos entender os personagens. Afinal, eles que fazem essa luta acontecer e eles que dão mais sentido em como foi a batalha entre eles. E nada melhor do que começar isso com o Loki. Ele se encaixa perfeitamente nisso tudo, principalmente quando a gente olha para o ponto mais básico do personagem, que é o problema que ele tem em querer se sentir acima dos outros, com tudo girando em torno do ego dele. O Loki, para quem não leu a luta e viu a história dele, era um deus temido pelos outros. Isso não só graças à sua linhagem, que tinha sangue dos gigantes nórdicos, mas também era temido por causa da sua personalidade. Diferente desse atual dele, essa parte brincalhona, infantil, que gosta de irritar os outros, de brincar, e que condiz com o tipo de deus que ele é, o deus da trapaça, o deus da mentira, essas coisas. Antes, ele era resumidamente um delinquente. Essa é a melhor forma de definir ele nessa época. Ele se vestia como delinquente, agia como um e era temido pelos outros, desde outros deuses até valquírias. Mas depois de conhecer a Brunhilde e se apaixonar por ela à primeira vista, o Loki automaticamente mudou. Ele mudou a forma de agir, mudou suas roupas, mudou seu cabelo, começou a não se importar com as políticas e regras, ele acha tudo isso chato por se considerar intelectualmente superior. E começou a brincar mais e fazer os outros, mas principalmente ela, sorrirem. Basicamente, ele mudou completamente apenas por causa de uma mulher. Só que esse mesmo amor se tornou uma obsessão dele. Ele só se concentrava nela e apenas nela. Tudo que ficava no caminho entre ele e a Brunhilde, ele não gostava. E tinha algo no caminho dele, que era o deus que a Brunhilde amava. Por isso que, depois de um tempo vendo isso, o Loki decidiu incriminar esse amor dela para fazer ela voltar a sorrir apenas para ele. Só que, obviamente, esse é um plano horrível. Porque a única coisa que ele alcançou foi que a Brunhilde ficasse triste e nunca mais sorrisse da maneira que ele queria. Até que, claro, ela conseguiu fazer com que o Ragnarok acontecesse e tudo isso que você já deve saber. Só que, mesmo com ela antes tendo pedido pro Loki lutar na próxima luta, com uma morte quase que certa pra ele, o Loki ainda assim amava Brunhilde. Mesmo que ela estivesse mandando pra morte, isso era um fato que não mudava. E no começo da luta, vimos sua apresentação no campo de batalha, que é uma óbvia entrada para se apresentar e mostrar como ele é o palhaço do paraíso, entrando na arena enquanto dança ao som da A Cavalgada das Valquírias. Uma clara homenagem a Brunhilde, enquanto tira o próprio manto que usava, simbolizando assim sua natureza trapaceira que se esconde atrás de ilusões e máscaras. Contrastando completamente com a entrada do Simohaya, que não pode ser dita com nada mais do que sendo imponente. Enquanto, claro, andava junto ao seu cão companheiro de caça, dizendo apenas um voltarei em breve, tratando já aquela luta como ganha desde o início. Isso já mostra como o Loki se move exatamente pelo ego dele. O Loki precisa da reação do oponente para se sentir no controle. Ele precisa ver o impacto do que faz. Isso acaba sendo bem diferente do Poseidon, por exemplo. O Poseidon tem ego mais do que suficiente e confiança até demais, estando em outro nível simplesmente por existir como um deus. Ele não precisa da reação ou até mesmo a atenção de ninguém, e nem da aprovação dos outros para se sentir superior a todos. Ele não só acredita na própria superioridade sobre os outros, como é superior aos outros. O problema foi que essa mesma arrogância de se achar superior que o fez perder.
Enquanto isso, o Loki precisa dessa atenção. Toda a magia dele e as habilidades são pensadas para criar o melhor e maior espetáculo para a plateia. Tudo é feito para chamar a atenção, para gerar a reação do público e do oponente. A personalidade dele é a mesma coisa, só que essa mesma personalidade é o que acaba com ele, da mesma forma que Poseidon. O Loki é alguém que entende bem o ambiente ao redor e confia muito nisso. Só que exatamente por se achar assim, ele deixa de perceber coisas óbvias. A principal habilidade dele, a manipulação de imagens, os clones no caso, é feita para ele brincar, e como ele tem também um anel do palhaço, ele pode criar ilimitados clones. Com ele, o Loki cria verdadeiros exércitos de clones de deuses, como Thor, Odin e Hércules. Ele faz isso para causar choque no psicológico do oponente. Afinal, na cabeça dele, o adversário estaria lutando contra vários inimigos ao mesmo tempo, todos sendo cópias de deuses, e tudo feito para o oponente reagir ao que ele faz, afinal, ele quer caos. Só que vemos que mesmo sendo esse deus, ele ainda assim não consegue superar a humanidade nesse sentido, já que ele também foi enganado pelo Jack. Então dava pra ver que mesmo um deus que deveria ser um mestre nisso, nem sempre estaria acima de um humano, já que afinal o Jack estava preparado mais do que o suficiente para apostar a vida dele na luta. Já o Loki não estava tanto assim, só que o maior problema e erro dele foi confiar que o Silmo Raya fosse reagir a alguma coisa, o mesmo cara que não tem qualquer tipo de reação a nada, já que o Silmo Raya é exatamente o oposto dele, ele não expressa nada e isso desmonta boa parte dos planos do Loki. No caso, o plano dele de criar uma plateia e um espetáculo para Brunhilde. Todo o esforço dele na arena é direcionado para ela. O narcisismo, a arrogância e o ego do Loki são tão profundos que ele se recusa a mudar de estratégia. Ele se recusa a recuar, observar e se adaptar. Mesmo quando o próprio Silmo Raya provou ser capaz de acabar com o plano dele com um único tiro. E até mesmo o plano dele de criar um ambiente aberto para usar mais clones e ter mais liberdade, não funcionou porque o Silmo Raya tinha mais experiência ali naquele local, já que era a floresta da Finlândia. E enquanto o Loki precisava ser visto, o Silmo Raya precisava desaparecer. Ele é o completo inverso do Loki. Da mesma forma que nas outras lutas, os dois combatentes sempre funcionam como opostos completos um do outro, como por exemplo o Lobo e o Thor, tendo uma força absoluta humana contra a força absoluta dos deuses. Também tem a maldade absoluta contra a justiça absoluta, com Jack contra Hércules, esperança contra a desesperança, com Nikola Tesla contra Beelzebub, busca pela felicidade individual contra a ausência total de felicidade própria, com Buda contra Zerofuko. Sempre foi assim, esse padrão nunca mudou. E a 11ª rodada entre Silmo Raya e o Loki também segue essa lógica. É uma luta entre realidade versus ilusão, narcisismo versus altruísmo, o custo do poder, é esse tipo de diferença entre eles. O Silmo Raya é, sem exagero, o sniper supremo da humanidade. Ele entra nessa luta justamente para subverter o padrão que o autor vinha construindo até ali, apenas para quebrar a lógica do confronto tradicional. Essa mudança de lógica afeta tudo. A arena deixa de ser um espaço de duelo e se transforma em um ambiente perfeito para caça e guerrilha. E, honestamente, na arena mais bonita da obra. Isso porque o Silmo Raya não é um guerreiro, ele é um soldado. Mesmo não tendo morrido comum, ele viveu como soldado até o fim. Se a missão dada a ele era derrotar o deus da mentira, ele faria isso usando exatamente seus pontos fortes, mesmo que significasse colocar o próprio corpo em risco. E o maior desses pontos fortes é simplesmente não ser visto. Desde a roupa branca para se camuflar na neve até apagar rastros. Tudo é feito para que ele fique o mais escondido possível, tornando-se um fantasma que nem mesmo a câmera da arena consegue rastrear. O Silmo Raya não tem um ego igual o Loki. Ele não tem falas de efeito, ele quase não tem falas normais. E não tem nenhum desejo de glória. Ele na verdade não quer ser glorificado por tirar vidas. E essa luta representa a percepção da realidade em meio às ilusões. É como se o Silmo Raya fosse um adulto que cresceu por todo o sofrimento de uma vida inteira, enquanto o Loki fosse apenas uma criança com poderes, presa às próprias ilusões até o fim. E de todos os lutadores, eu diria que o Silmo Raya é o humano mais humano possível dentro desse contexto. Isso fica claro até no final da luta. Quando tudo termina, ele encontra o cachorro dele, como se nada tivesse acontecido. Nem parece que segundos antes ele tinha acabado de matar um deus. Ele também nunca teve uma ambição gigantesca. Na guerra, quando estava vivo, ele queria proteger o próprio povo, e agora protege a humanidade. Ele nem buscava isso, apenas calhou dele servir para isso. E é justamente essa certeza tranquila de saber quem ele é e o que sabe fazer que faz ele vencer. A ausência de sede de sangue é o que torna o Silmo Raya invisível. Por isso, em combate, ele ignora e esconde as próprias emoções, a ponto de parecer para os outros alguém com uma frieza inabalável. E acho que é exatamente por isso que o Silmo Raya não recebe o mesmo tratamento de glorificação que outros personagens. Mesmo figuras como Jack ou Qin Shi Huang são romantizadas de alguma forma. Com exceção do Ares, que o autor claramente não gosta muito. Mas, por algum motivo, ele também não faz isso com o Silmo Raya. Ele parece muito mais apenas um soldado do que alguém a ser glorificado. E, realmente, parece ser esse o motivo do porquê o Silmo Raya dá essa sensação de compreensão, às vezes até pena. Ele é retratado como um humano comum, traumatizado por ter tirado inúmeras vidas. Acho que isso se aplica até mesmo ao poder dele que ele tem, que é o pacto com a morte. Como explicado pelo Buda, as volumes se tornam uma parte da alma de quem a portaria, ou seja, se sincroniza. Então tudo que sai desse raio de ação já não poderia causar danos a um deus.
A arma do Jack é algo à parte, porque a habilidade dele é literalmente transformar tudo em uma arma divina, então ele não conta nessa regra. Mas isso não funcionaria com Samurai, mesmo que ele tivesse essa habilidade. Uma bala comum virar divina não adiantaria nada sem algum poder especial ou munição infinita. Então por isso o Pacto da Morte. O Samurai perde um órgão como preço. E através da Volund, esse órgão se transforma em uma bala com um poder especial à escolha dele. Além de, claro, a própria arma ser um canhão se comparado ao rifle real. Até mesmo a Brunhild diz que só o Samurai poderia fazer isso, porque só ele conseguiria suportar perder um órgão, sentir a dor, sentir o órgão se movendo até que ele virar uma bala no rifle. Essa dor, para ele, funciona como redenção por tudo que ele fez na guerra. E é exatamente por isso, somado ao erro do Loki, que define o resultado da luta. A 11ª rodada foi a primeira a usar um campo externo de verdade, uma reprodução gigantesca da floresta da Finlândia. Isso permitiu que a luta se espalhasse, com emboscadas, mudança de posição e uso do terreno, se tornando assim um campo onde sobreviver já era difícil para os dois. E o Loki, da mesma forma por Samurai, que era o próprio local dele, faz algo parecido, ou quase isso. Ele esconde o corpo real e luta através de clones, transformando o combate em um jogo de ilusões, e não em uma troca direta de golpes. E é aqui que muita gente não entendeu a luta. Esses dois não são combatentes que avançam, não são lutadores de impacto direto, já que o Samurai ele luta à distância, e o Loki atua a média distância ou a curta distância, mas se considerar os clones, ele luta a longa distância, se tornando assim um combate de guerrilha. Em vez de ataques colidindo para provar quem é mais forte, ambos buscavam finalização em um único acerto. Um erro, um segundo fora do lugar e tudo acabava. Mas a maior diferença está no custo entre eles. Enquanto o Loki começa a luta protegido por ilusões que não lhe custam nada, o Samurai luta desde o início colocando a própria vida em jogo. No momento em que o Loki acredita estar no controle, entre muitas aspas, é justamente quando ele chega mais perto de enganar o Samurai no final. Isso acontece quando ele se camufla e assume a aparência do Hércules, fazendo com que o Samurai evite acertar pontos vitais, afinal o Samurai tem 100% de chance de acertar. Mesmo assim, o Loki entra em pânico, porque o próprio Samurai sabia que o Loki não tinha morrido, ele confiava totalmente nas próprias habilidades e na experiência de guerra. E da mesma forma que o Jack possui uma habilidade especial, enxergando emoções como cores com seu olho direito, o Samurai sabe quando tira uma vida. E como o próprio Jack diz na plateia, só teve 2 momentos em que o coração e as emoções do Samurai realmente mudaram. Que foi quando o Loki toma um tiro quando se disfarça do Hércules, e no final, quando ele de fato mata o Loki de vez. Qualquer tipo de clone que fosse, o Samurai não sentiria uma dor no coração por atirar nisso. Afinal, mesmo sendo uma excelente réplica, ainda é uma réplica. E tudo isso acontece em um intervalo lendário de 7,49 segundos, subvertendo totalmente a dinâmica típica de um combate shounen e transformando a luta em algo muito mais próximo de um suspense. Então, do começo ao fim, o Loki pensava estar no controle. No entanto, a atmosfera muda drasticamente quando suas táticas não fazem qualquer tipo de efeito psicológico no Samurai. A falta de reação dele faz com que ele não reaja a nenhuma das provocações ou ao exército de mais 100 clones invocado por Loki. Com ele, basicamente se tornando um monstro pro deus das mentiras, sendo o maior counter possível contra ele. Já que, afinal, mesmo chegando ao ponto de arriscar sua própria vida, depois de ver que suas ilusões não estavam dando tão certo assim, o Loki não consegue entender como o Samurai chegou àquela conclusão em meio a tudo isso. E é aqui que entra uma coisa, o Samurai já havia aceitado a própria morte muito antes de entrar na arena. Isso fica claro pelo custo das habilidades do contrato do ceifador. Então, diferente do Loki, que lutava de forma covarde através de bonecos que não lhe custavam nada, cada tiro do Samurai destruía seu corpo e o da Valkyria, apostando tudo. E o momento em que o Loki percebe que está na mira é o ponto onde sua magia de trapaça colide com a verdade do Simo. A percepção da vida permite que o Samurai derrote o Loki não por sorte, mas porque possui uma conexão com o ato de matar. Por isso, o Samurai consegue distinguir que o primeiro Loki atingido não carregava esse peso. Não havia intenção real ali, isso permite que ele ignore as distrações e foque no corpo que exalava a verdadeira intenção assassina. Então, no último momento, o projétil do Samurai atravessa o crânio do Loki antes que o deus consiga reagir, encerrando assim o espetáculo da trapaça com aquilo que o Samurai sempre representou, a mais pura realidade. No fim, a luta é decidida pela capacidade do Samurai de sentir a vida, de separar o real da ilusão. Em resumo, essa luta ela quebra a ideia do Ragnarok que precisa ser sempre corpo a corpo. O Samurai não lutou para ser visto, enquanto o Loki, mesmo tentando se esconder, ainda precisava de um palco. Se antes do Ragnarok parecia uma luta de cavaleiros, a morte branca contra o deus das mentiras transforma tudo em uma caçada. E isso nasce muito mais dos personagens do que a luta em si, que são personagens que apostam de formas diferentes. A vitória só parece estranha se analisada como um simples duelo de poder bruto. Agora, quando observada como um embate temático, psicológico e estratégico, ela faz completo sentido. O narcisismo do Loki é o verdadeiro motivo da derrota. Sua arrogância o impede de compreender o oponente. E para ele, o Samurai era apenas algo da própria performance. Mas quando o Loki finalmente decide colocar sua vida em risco de verdade, já é tarde demais. Mesmo com um arsenal quase que infinito, o Loki perde. Ainda assim, foi uma vitória extremamente bem construída, com
desenvolvimento rápido, estratégias coerentes e um conflito que se sustenta do começo ao fim. Combate, narrativa, história de fundo, poderes, emoções se alinham de forma precisa, colocando Simo vs Loki entre os melhores confrontos da obra, ao lado de Sasaki vs Poseidon e Jack vs Hércules. E um detalhe interessante nessa luta é que, até esse ponto, quase todos os combates funcionavam como diálogos, conversas feitas com punhos. Havia reconhecimento entre um e outro até construir um respeito mútuo, às vezes até admiração. O Thor que começou com isso ao reconhecer o Lobo como um oponente digno. Foi ele que começou mostrando e lutando com um humano forte. Já a segunda luta com Adão e Zeus foi o mesmo, só que foi apenas o respeito que teve ali por todos, realmente agora concordar que os humanos são fortes, mas ainda não comparáveis aos deuses. E o Sasaki contra o Poseidon mostra isso ao mostrar a morte do Poseidon. É mostrado que humanos podem sim se equiparar e superar até mesmo os deuses arrogantes. O Shiva agradece seu oponente e o vê da mesma forma como um oponente digno e à altura, com os dois mostrando algo que pode matar eles, mas também é a primeira vez que os dois usam o seu máximo, que nem mesmo eles sabiam quão fortes eram. Kim Shin-Hong contra Hades, os dois basicamente se veem como iguais e se tornam quase que amigos, vindo o respeito de rei para rei, e por aí vai com todas as outras lutas. Mas a 11ª rodada quebra isso. Os dois lutadores nunca nem mesmo chegam a trocar uma palavra com o outro, e quando falam, ou o outro não responde ou só falam para si mesmo, sem esperar uma resposta. E os dois nunca se viram como o igual no final de tudo. Para Loki, o Silmarrilla era apenas alguém que serviria para mostrar a todos como os deuses eram superiores e para mostrar Brunhilde como ele estava certo. Já o Silmarrilla, por outro lado, enxergava o Loki como apenas um alvo a ser eliminado. E é nesse vazio que o Deus da Trapaça começa a quebrar. E isso se conecta diretamente com a Brunhilde. O Loki entra nessa luta por obsessão. Brunhilde, por outro lado, escolhe o Silmarrilla justamente por saber que ele é o contra-ataque perfeito. O único capaz de matar o Loki, mesmo com ela chorando depois. Com o Loki, no final de tudo, sendo tratado apenas como mais um número no recorde do Silmarrilla, morrendo assim com um final até que digno para ele. Curta, se inscreva, compartilhe, obrigado por assistir e nos vemos em outro vídeo.